Olá! Em fevereiro, deputada Mara Caseiro propõe lei que cria ambiente seguro para mulheres com mandato ou cargos públicos. A fim de combater casos de assédio, discriminação e outras violências, até mesmo no ambiente digital, a deputada Mara Caseiro, do PSDB, propôs a criação de um estatuto em Mato Grosso do Sul. A medida é voltada a parlamentares e mulheres ocupantes de cargos públicos. Mais um projeto para prevenir todo e qualquer tipo de violência contra as nossas mulheres, né? E a maneira de ser, a maneira de agir de nós mulheres é um pouco diferente do homem, né? Então nós temos que ter o direito de sermos e que somos, de entendermos o ambiente, da maneira, da sensibilidade, da essência que é a mulher, né? E o respeito, né? O respeito no ambiente de trabalho, você não ser cerceada ou mesmo obrigada a fazer determinadas funções, inclusive, que não condiz com os seus princípios, a sua maneira de ser, né? E também a questão do assédio sexual, enfim, é uma forma hoje da gente falar sobre a importância de ter o respeito às mulheres, né? E que cria esse Estatuto da Mulher Parlamentar, enfocando exatamente os espaços, né, de poder, os espaços que nós temos nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, nas prefeituras, nos órgãos públicos de um modo geral. Dentre as sanções para quem descumprir a lei estão previstas multas de pouco mais de 4 a 40 mil reais, além de proibição de contratação com o poder público. Tudo para assegurar o devido respeito às mulheres. Então, esse projeto é exatamente para a gente refletir, para os homens, inclusive, refletir, pensar nas suas ações, na sua maneira de abordar a convivência no ambiente de trabalho também com essas mulheres, né? Eu falo que esse projeto não é para falar para as mulheres, né? Para falar com os homens, né? Então nós temos que chegar até os homens, porque eu entendo que homens e mulheres temos que caminhar juntos, eu sempre digo isso, e o respeito mútuo, né? E lógico, sempre respeitando os direitos de cada um, direitos iguais. Presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, anuncia que as sessões híbridas na Casa de Leis continuam até o início do mês de maio. O alto número de testes positivos para a Covid foi um dos motivos da decisão. Nós aprovamos um ato da mesa diretora que proíbe todo acesso ao público à Assembleia Legislativa. Eu gostaria de pedir a compreensão de todos para que a gente pudesse não abrir exceções. Se eu abrir exceção para um deputado, eu estou abrindo para outro. De modo que, até dia 2 de maio, esta casa funciona somente sessões mistas e é proibido o acesso de qualquer outra pessoa na casa. Só para se ter o entendimento, nessa ação que fizemos junto com a FIEMES aqui, 18 pessoas foram detectadas com Covid aqui trabalhando dentro da casa. Nós não vamos deixar ninguém entrar aqui sob pena da gente estar arriscando a vida das pessoas que aqui trabalham. Em respeito aos funcionários dessa casa, eu gostaria de dizer que vou usar da prerrogativa de presidente, aprovado este ato da mesa diretora por todos os senhores deputados. Ninguém entra na Assembleia Legislativa até 2 de maio, mesmo que por insistência, audiência pública, o que for, não vai entrar, porque foi o que foi decidido e quando é decidido pelo colegiado, vale. O empreendedorismo foi tema de discussões na Assembleia Legislativa. Projetos sobre o tema vão beneficiar o público feminino e também o servidor estadual. Os detalhes com Ana Paula Gimenez.
Em sessão plenária, foi aprovado em segunda votação um projeto de lei de autoria do deputado Renato Câmara, do MDB, que institui o Dia Estadual do Empreendedorismo Feminino, que deverá ser comemorado anualmente todo dia 19 de novembro, juntamente com o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. De acordo com o texto, o Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, deverá promover palestra, divulgação na mídia e outras atividades capazes de fortalecer e conscientizar acerca da importância do empreendedorismo. Segundo a biomédica Elaine Brito, o projeto fortalece ainda mais a rede de apoio às mulheres empreendedoras, que já é uma realidade na capital. Nós temos grupos como BPW, Mulheres de Asas, nós temos também Mulheres que Indicam, nós temos ainda algumas feiras, como o Comércio Dela, a Feiras Amigas de Negócio, que é da Noêmia. Então, assim, são mulheres que fomentam e auxiliam na manutenção do trabalho e do empreendimento de outras mulheres. Então, assim, está sendo muito gratificante poder empreender em Campo Grande. Para o autor do projeto de lei, o empreendedorismo feminino desempenha um papel importante para reduzir as diferenças entre as oportunidades de crescimento na carreira para homens e mulheres, além da necessidade de ter outra fonte de renda para adquirir a independência financeira. Uma ação importante para estimular, para debater, para poder cada vez mais colocar as mulheres dentro do protagonismo empresarial e também poder ter novas ações para ampliar as oportunidades de todas as mulheres sul-mato-grossenses. Na mesma temática, foi apresentado pelo deputado Márcio Fernandes, do MDB, projeto de lei que visa alterar a Lei 1102, de 10 de outubro de 1990, a fim de permitir que o servidor público possa constituir-se como um microempreendedor individual, MEI, para exercer atividade empresarial no gozo de licença para o trato de interesse particular. Deputado Paulo Duarte, do MDB, usou a tribuna para explicar a importância do ICMS para os investimentos estaduais. O rateio do imposto aos municípios sul-mato-grossenses também foi abordado pelo parlamentar. O deputado Paulo Duarte, do MDB, utilizou a tribuna para explicar como o percentual de repasse aos municípios do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é calculado. Tabela com percentuais é divulgada no Diário Oficial do Estado. A parte mais importante do índice, que compõe 75% do total, é justamente a movimentação econômica. Aquilo que é produzido nos municípios, né, em termos de comércio, indústria, serviços. Então, que esse assunto não se torne um assunto de um debate político, né, até porque é um assunto de caráter eminentemente técnico. E foi nessa linha, né, que eu fiz o meu pronunciamento, no sentido de respeitar as instituições, os servidores públicos de carreira, aqueles que trabalham, que comandam, né, ou que fazem com que a máquina ande do Estado, que preste serviço. Para o parlamentar, ferramenta desenvolvida pelo governo do Estado tem assegurado hoje mais transparência ao processo, que pode ser acompanhado pelos gestores públicos ao longo do ano. É importante esse acompanhamento porque, claro, uma parte é em função da atividade econômica, mas aí que os municípios têm que trabalhar para atrair novos investimentos e para aqueles investimentos que forem atraídos, acompanhar se as informações estão sendo fornecidas para a Secretaria de Fazenda para que ela faça o cálculo corretamente. Mas eu quero deixar assim muito claro, eu acho que um grande avanço que o governo do Estado deu nesse tema é que a partir deste ano, né, não precisa mais o município solicitar as informações para acompanhar se aquele índice publicado está correto, se cabe ou não recurso. Agora não, o município ao longo do ano, de forma online, sistemática, pode acompanhar toda a movimentação econômica do seu município. E qualquer coisa, qualquer irregularidade ou qualquer falha, ela pode acionar a própria secretaria para corrigir o problema, até porque o cálculo, né, baseado na movimentação econômica de um ano, vai impactar no índice do ano seguinte. O Jornal Parlamentar dá uma pausa e já volta.
Deputados estaduais debateram sobre a prestação de serviços em saúde na cidade de Dourados. A população da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul tem reclamado das filas de espera e da falta de estrutura dos hospitais. Durante as explicações pessoais, os parlamentares da região da Grande Dourados pediram atenção especial ao governo do estado na área da saúde. Dourados é a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, com 228 mil habitantes, sendo um importante centro regional, atendendo quase 800 mil pessoas com seus serviços. O deputado Zé Teixeira, do Democratas, falou sobre a falta de leitos, que coloca em risco a população. Eu vou ligar para a Secretaria de Estado de Saúde e pedir para que haja uma atenção especial aqui na região de Dourados, até, se possível, uma intervenção, porque está um caos a saúde aqui do nosso município e da região da Grande Dourados. Apesar que Dourados, a saúde é plena, é tripartite aqui, município, Estado e União, mas precisamos de tomar uma certa providência, porque está insuportável o sofrimento das pessoas aqui na nossa cidade de Dourados e também na Grande Dourados. E os deputados Renato Câmara, do MDB, e Barbosinha, do Democratas, falaram da precariedade da estrutura dos hospitais públicos daquela região, como, por exemplo, a falta de manutenção de equipamentos e até de cadeiras para hemodiálise. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita ao Hospital da Vida, vendo presencialmente os problemas do Hospital da Vida, e me deparei com um hospital que precisa urgentemente de investimentos, mas não são investimentos de ordem muito elevada. Eu constatei, deputado Zé Teixeira, que na hemodiálise, os pacientes que precisam desse tratamento tão importante ficam em cadeiras de área. Essas cadeiras de varanda, de cordinha, e com os pés das cadeiras todos corroídos, enfim, e custam em torno de R$ 1.500 cada cadeira própria para ser feita a hemodiálise. Então, nós estamos falando de um valor, são 3 cadeiras de R$ 4.500. E hoje, para se fazer uma hemodiálise no Hospital da Vida, tem que ser encaminhado para Ponta Porã. Então, toda essa região que vem para cá precisa ir para Ponta Porã. A situação de Dourados é extremamente grave. Eu, inclusive, estou levantando informações, preparando para fazer um pronunciamento, exatamente no sentido de pedir socorro ao secretário de Estado, Geraldo Rezende, ao governador do Estado, no sentido de que Dourados precisa urgente, não apenas de recurso, precisa de recurso sim, mas precisa de intervenção técnica, acompanhamento técnico, porque dinheiro por si só não basta. Se a rede básica não funciona, afoga a UPA, embora com profissionais extremamente qualificados que sofrem mais do que nós. Porque aquele profissional que está na linha de frente, que recebe esse paciente e angustiado não tem o que fazer, ele sofre muito mais do que nós e nós não podemos ficar silente nesse momento diante das agruras e do sofrimento do povo mais humilde do nosso município. Pedindo ao secretário de Saúde e ao governador Reinaldo Zambuja que Dourados já está na UTI e não tem solução à saúde. Precisa de estender a mão amiga aqui nessa região. Em mais uma sessão ordinária, integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Redação rejeitam 3 projetos de lei. Na reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, foram analisados 12 projetos de lei. Destes, 3 foram arquivados após votos unânimes pela rejeição. Os membros da CCJR analisaram um projeto de lei de autoria do deputado Amarildo Cruz, do PT, que altera a lei sobre o regimento de custas judiciais do estado de Mato Grosso do Sul, para conceder o parcelamento das taxas judiciárias. Recebeu parecer favorável do relator, deputado Evander Vendramini, mas voto separado, contrário do revisor, deputado Barbosinha, alegando ter vício de iniciativa, reservada exclusivamente ao Tribunal de Justiça. A revisão foi acompanhada pela maioria e causou mudança de voto do relator. O que concerne aos requisitos formais e materiais de constitucionalidade,
identificamos a inconstitucionalidade da proposta vinculada no PL 304/2021. Do ponto de vista formal, verificamos óbvio constitucional ao observar que o parlamentar estadual não tem competência para iniciar projeto de lei que visa conceder parcelamento de custas judiciais, as quais são instituídas pelo Poder Judiciário. A organização e disciplina jurídica dos serviços forenses, com a definição da sua forma de remuneração, se por via de tarifas, taxas ou outras receitas, e eventual parcelamento, insere-se no âmbito da capacidade de auto-organização e auto-administração do Poder Judiciário, corolário lógico da teoria da separação dos poderes. Ante o exposto, senhor presidente, da mesma forma que penso aqui que se nós pudéssemos conceder parcelamento da taxa judiciária, que eu acho que seria de bom tom, importante, até porque as custas judiciárias aumentou muito, né? Também poderia o legislador estadual parcelar, por exemplo, os tributos relacionados ao Estado, as taxas de competência do Estado. Por essa razão, embora entendendo relevante o projeto, sou contrário à tramitação do projeto de lei 304/2021. O presidente da CCJR, deputado Gerson Claro, do PP, também participou das discussões e falou sobre o empenho que a Casa de Leis vem fazendo para tratar sobre o assunto. Eu confesso que eu já recebi de vários advogados do interior, até pela nossa participação na OAB, várias manifestações de advogados dizendo que a justiça está praticamente inacessível. Eu acompanhei isso no CNJ no final do ano passado, e é um assunto para a gente, além de tratar com o Tribunal de Justiça, também pedir o apoio da OAB, aí a gente encaminhar um expediente ao presidente da OAB, porque é um assunto que realmente torna a justiça praticamente inacessível para muitas pessoas. Então, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, mas dizendo que no mérito, o deputado Amarildo é feliz em discutir a matéria e tem nesse deputado e nessa comissão o apoio para a gente encaminhar essa discussão e essa pauta. Incentivar a inserção do público feminino na política. Esse é o objetivo da criação da Semana de Incentivo à Participação da Mulher no processo eleitoral. E os detalhes com Kleber Claios. Abril pode ter a primeira semana do mês dedicada ao incentivo à participação da mulher no processo eleitoral. O projeto de lei é de autoria do deputado Antônio Vaz e já foi aprovado em primeira discussão. Tem que haver uma participação maior das mulheres na política, para que assim o nosso país ele venha a crescer, venha a desenvolver mais. Em julho do ano passado, o Brasil figurava na posição 140 em ranking sobre a participação feminina na política entre os 192 países pesquisados pela União Interparlamentar. Ele estava atrás de quase todas as nações latino-americanas, com exceção do Paraguai e do Haiti. Durante o voto, os deputados Amarildo Cruz, Lídio Lopes e Lucas de Lima ressaltaram que a proposta é muito importante, relembrando ainda o avanço conquistado por elas por meio de cotas. Se nós deixarmos sem fazer nenhuma ação propositiva e positiva nesse sentido, nós vamos ficar falando que a mulher tem que participar da política mais 200 anos pela frente e não vai acontecer nada. Então, as cotas, efetivamente, elas demonstram, na prática, que à medida que elas são implementadas, elas ajudam a mudar esse cenário. Mara Caseiro, líder do governo na Lemes, ressaltou que as mulheres asseguram ao processo político uma sensibilidade maior às demandas e que espaços de incentivo podem trazer novas participantes ao ambiente legislativo. É muito importante quando se fala que no incentivo à participação da mulher, estabelecer uma semana. Excelente, porque todos os dias nós temos que estar incentivando e buscando o preparo de nossas mulheres para participarem do processo eleitoral, que não é fácil, que vocês sabem muito bem que não é fácil. Projeto de lei apresentado na Lemes quer reconhecer a neurofibromatose como deficiência. A doença é considerada rara. O deputado Pedro Kemp, do PT, apresentou o projeto de lei que inclui na condição de pessoas com deficiência os acometidos da neurofibromatose em Mato Grosso do Sul. Com a aprovação dessa proposta, os pacientes deverão ter todos os benefícios sociais e prioridades de tratamento. De acordo com o deputado, atualmente, os pacientes encontram dificuldades na realização de tratamentos por conta de decisões judiciais. Este projeto de lei recebeu esta demanda de pessoas da comunidade que são acometidas pela neurofibromatose e essa
essa doença rara, vamos dizer assim, ela é caracterizada por uma enfermidade genética autossômica dominante que possui uma evolução progressiva e imprevisível. E, de acordo com a descrição técnica da síndrome, ela afeta principalmente o sistema nervoso e a pele, com o surgimento de múltiplos tumores benignos responsáveis por graves lesões e intensa desfiguração cutânea. Então, essas pessoas que possuem essa neurofibromatose estão reivindicando a inclusão, o reconhecimento desta síndrome como uma deficiência para que possam ter acesso a tratamentos e benefícios que outras pessoas têm que também são pessoas com deficiência. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Discussões sobre o número de contaminações e óbitos em decorrência da Covid-19 voltaram a ganhar destaque na Alemes. Deputados estaduais aprovaram a prorrogação do estado de calamidade pública no município de Campo Grande. Na sessão ordinária, os deputados aprovaram, com 16 votos favoráveis e 2 contrários, projeto de decreto legislativo que prorroga até 31 de março de 2022 a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Campo Grande. Entre as justificativas para a extensão do prazo está a ocorrência da variante Ômicron, responsável pelo recente aumento de internações por Covid-19, além da circulação de outros vírus respiratórios e a epidemia de influenza H3N2 na capital. Confira como foi a votação do projeto. Esse projeto não é um decreto de estado de calamidade, é uma prorrogação de apenas 3 meses dele, assim como nós aprovamos de Naviraí e de outros municípios recentemente, prorrogando, tendo em vista a incidência e o aumento que houve do contágio com essa nova variante que teve. Vossa Excelência acompanharam que foi muito, muito pesado, está acontecendo. Ontem eu perdi 2 amigos meus, inclusive com Covid, que estavam hospitalizados, entubados. Houve uma demanda muito grande novamente, essa demanda no estado e no município com relação porque quando deu aquela diminuída foi reduzido os números de UTI em todo o estado, obviamente que não tinha como o próprio secretário de Estado e a estrutura do estado ficaram com UTIs abertas em alguns municípios, o custo de uma UTI é muito alto, e aí com o aumento da variante teve novamente que começar a abrir algumas UTIs e colocar esse atendimento, e obviamente que houve um aumento muito grande. Então, a prorrogação é até agora, esse mês de março, para o fechamento de todo esse processo, desse aumento dessa variante. Não é que nós estamos numa calamidade, que a gente não vê essa calamidade. A gente viu uma alta incidência, assim, do contágio da variante Omicron aí, que houve um contágio muito grande e aconteceu sérios problemas, obviamente, na demanda da saúde, por isso que houve esse pedido da prorrogação para o fechamento. A prorrogação sendo de 3 meses e há poucos dias nós tínhamos aí UTIs lotadas e essa prorrogação permite, inclusive, a compra de medicamento, a compra de testagem, de equipamento de UTI e urgência. Então, eu voto sim. Eu acho que estamos caminhando, se Deus quiser, para sair dessas doenças, mas até que lá, eu voto sim. É justo dar essa prorrogação, porque todos os outros municípios estão tendo. Seria injusto votar contra essa prorrogação de tempo de 90 dias e rezar para ver se essa pandemia passa. Voto favorável. Presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, solicitou junto ao governo do estado a construção de ciclovia em todo o anel viário de Mato Grosso do Sul. O presidente falou sobre o assunto durante a sessão ordinária. O presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, destacou durante a sessão a necessidade de se implementar uma política pública que inclua ciclovias nos projetos de pavimentação de estradas no estado. A medida será apresentada ao secretário estadual de Infraestrutura, Eduardo Riedel, à Fundesporte, com a participação de grupos de ciclistas.
Ah, vai ter um custo a mais. Claro que vai ter um custo a mais. Vai ter que ser considerado esse custo, porque a gente tem preocupação com a vida do ser humano no Mato Grosso do Sul. E o que nós estamos vendo? Gente saindo de Campo Grande, por exemplo, para Aquidauana, passando por Piraputanga, Camisão e chegando em Aquidauana, mas anda na BR-262. 400 carretas de minério por dia passam lá. Bitrem. Então, é para morrer daqui para ali. Então, se a gente tem condição de fazer uma coisa decente, como tem lá em Bonito, a ciclovia que vai do balneário até a cidade, nós vamos fazer a MS 382 agora ligando Bonito a Anastácio, já pensar não só a estrada viva, que é cuidando da vida dos animais, mas cuidar da vida das pessoas também, fazendo com que a ciclovia entre na cabeça dos projetistas como prioridade. Então, nós estamos fazendo uma política pública. Enquanto se aguarda a reunião, a proposta, reivindicada por ciclistas, encontra apoio na Casa de Leis. Então nós queremos retomar essa discussão com relação às ciclovias. Vai ser uma grande vitória para todos os desportistas e, em especial, nesse caso, para os ciclistas do nosso estado. Um dos pontos de intervenção propostos pelo presidente da Lemes é o anel viário de Campo Grande. A malha cicloviária da capital é superior a 90 quilômetros, porém muitos optam por treinar no acostamento de rodovias estaduais e federais. Ciclismo, bike é uma coisa que é real hoje. Então nós temos que nos adequar a isso, por isso nós estamos fazendo essa propositura. Vamos nos reunir com o Eduardo Riedel e vamos fazer com que aconteça essa política pública. Conscientização e incentivo à criação de ações que protejam os ciclistas levou a presidente do Instituto Emanuele Aleixo à sessão híbrida na Alemes. Acidente envolvendo vítima de 21 anos em Campo Grande motivou a criação da Lei de Proteção ao Ciclista. Em sessão plenária, durante as explicações pessoais, a médica Andréia Aleixo fez uso da palavra para divulgar o movimento Bike Viva. Há quase um ano, ela perdeu sua filha, a jovem Emanuele, de 21 anos, atropelada, enquanto pedalava em Campo Grande, no Parque dos Poderes. O acidente causou comoção na capital e motivou a Lei de Proteção ao Ciclista, de autoria do deputado Renato Câmara, do MDB. O Dia Estadual do Ciclista é celebrado em 10 de março. Eu entendo que a vida da minha filha foi determinada pelos últimos 5 minutos da vida dela. Porque 5 minutos antes de ela perder a sua vida, né, ela postou nas suas redes sociais que ela era muito grata a Deus, porque ela tinha amigos que chamavam para ocasiões, para programas saudáveis. E, de repente, 5 minutos depois, ela não tinha mais saúde, não era mais saudável. Então, isso foi muito impactante. A comoção foi muito grande e o deputado, nosso amigo querido, entrou com uma moção, um projeto de lei que instituía que todo dia 10 de março fosse instituído o Dia Estadual de Proteção e Conscientização aos Ciclistas. Os senhores aprovaram e foi sancionado pelo governo no dia 1º de julho. A médica também falou sobre a inauguração do Instituto Emanuele, que tem como objetivo assegurar mais segurança no trânsito para aqueles que praticam o ciclismo. O Instituto Emanuele, para que a Lei Emanuele ela não caia no esquecimento e todo o Código de Trânsito ganhe visibilidade, vire uma bandeira e também necessitando impactar pessoas, despertar curiosidade, ganhar aliados e causar identificação, foi proposto transformar, através do Instituto, o assunto em movimento, que aí seria o movimento Bike Viva, que vocês vão ouvir a partir do dia 10 de março. Que é um movimento moderno, atual, fala com todos e que seja chamado, né, as pessoas ao debate e ao conhecimento, e foi feito para as pessoas e por pessoas. Andar de bicicleta deveria ser sinônimo de saúde. O movimento traz o nome da ambiguidade do projeto. Manter a paixão pela bicicleta viva, cada vez mais defendida. E manter a segurança e a saúde do ciclista. O manifesto...
não vou dar conta. O manifesto de andar de bike por lazer, por escolha, por esporte, por coincidência, por consciência sustentável, por necessidade de deslocamento. Esse é o manifesto de paixão pela bike, do motivo né, que estamos fazendo. O deputado Renato Câmara destacou o empenho da médica Andréia Leixo pela causa em prol dos ciclistas de Mato Grosso do Sul. Parabenizar a doutora Andréia por, dentro da sua trajetória, né, de dor familiar, poder, dentro disso tudo, fazer um direcionamento para que outras famílias não sofram o que a família, né, Aleixo passou durante todo esse tempo. Então, esse é um exemplo, né, é uma inspiração a todos aqueles que querem segurança no trânsito e que querem que seus filhos que utilizam a bicicleta, que façam seu pedal, tenham cada vez mais segurança. O governo do estado reajusta salário de professores convocados em 34%. Anúncio feito pelo governador Reinaldo Azambuja junto à FETEMES, Federação dos Trabalhadores em Educação. O assunto foi debatido durante sessão ordinária. O reajuste de 34% concedido pelo governo estadual a professores convocados repercutiu na Lemes. O deputado Herculano Borges, do Solidariedade, comentou o acordo firmado pelo governador Reinaldo Azambuja e o presidente da FETEMES, a Federação dos Trabalhadores em Educação, Jaime Teixeira. Foi um avanço muito significativo e ainda com o compromisso desse concurso, né, que já abriu o edital de chamar aproximadamente em torno de 1.000 professores, deixando aí o banco de dados para mais de 3.000 para serem chamados nos próximos anos. Então o governo está fazendo justiça, está fortalecendo a economia, mas sem dúvida nenhuma incentivando aqueles que fazem educação, que são os professores, e essas ações aí também visam para o futuro diminuir essa diferença entre contratados e concursados. O reajuste aos professores convocados será feito em 2 etapas. 20% em fevereiro a partir da vigência de cada um dos contratos e outros 14% a partir de 4 de abril. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda, o impacto financeiro será de 100 milhões por ano e isso não fere a lei de responsabilidade fiscal. Além do reajuste, o governo também anunciou a abertura de concurso público com 722 vagas para professores. Nós temos um número muito elevado de professores contratados e 722 vagas é um número muito reduzido, né? Era necessário fazer a abertura de mais vagas para professores efetivos, né? O governo disse que até o final do ano deverá empossar pelo menos 1.000 professores, né? E vai deixar uma reserva de 3.600 professores que poderão ser chamados depois, né, nos próximos anos, já que o concurso vale por 2 anos e pode ser prorrogado por ainda mais 2 anos. Esse é um passo importante para chamar 1.000 professores, mas oxalá a gente possa sensibilizar o Estado, o próximo governo, para que efetivamente faça concurso, para que todos os professores possam ser concursados e contratados só naqueles casos onde você tem grave crise de epidemia, para suprir uma necessidade extrema, por curto período de tempo você tem um professor convocado. Voltamos em instantes com o Jornal Parlamentar. Prestação de contas da Secretaria de Estado de Saúde é apresentada em audiência pública na Alemes. Entre setembro e dezembro do ano passado, o governo do estado investiu cerca de 886 milhões na área da saúde em Mato Grosso do Sul. A informação foi repassada pela Secretaria Estadual de Saúde durante a audiência de prestação de contas, realizada pela Comissão de Saúde no plenário da Casa de Leis.
A gente destaca, então, a continuidade daquelas ações que nós planejamos, né? Esse compromisso do nosso gestor, da gestão, do governo estadual, do secretário de saúde, doutor Geraldo, da nossa secretária, doutora Cristine, na continuidade do atendimento, em garantir o acesso e a ampliação desse acesso aos serviços de saúde no estado do Mato Grosso do Sul, o nosso compromisso de continuar com os investimentos realizados nas regiões de saúde. É importante também destacar que nós mantivemos o compromisso com os municípios para a continuidade dessas ações de controle da pandemia e da gripe. Também destacamos o empenho da equipe técnica. Então, assim, os resultados para nós são resultados otimistas. Isso não diz que nós não vamos continuar trabalhando, né? Mas, assim, mostra o nosso compromisso com a sociedade, o compromisso da nossa gestão com a sociedade, e a gente quer o que todo mundo deseja, né? Uma saúde de qualidade e que as pessoas realmente tenham acesso. Muito importante o avanço do processo de regionalização da saúde no estado de Mato Grosso do Sul, que o governo do estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, vem fazendo na construção das obras, que já estão se finalizando, indo para finalização, provavelmente abertura este ano, do Hospital Regional de Três Lagoas e do Hospital Regional de Dourados. Mas é importante destacar também 2 grandes programas que nós fizemos em virtude desses 2 anos de pandemia que vivenciamos. O lançamento do Programa Caravana da Saúde, Opera MS, Examina MS. Com esses 2 programas, nós abrimos a possibilidade, com mais de 100 milhões de reais investidos, para que pudéssemos diminuir as filas, tanto das cirurgias quanto as filas dos exames, que ficaram, de certa forma, prejudicados durante o processo da pandemia. Então, nós temos aplicados recursos de fonte estadual acima de 12%. E, mais ainda, neste ano, nesses 2 últimos anos, que estamos vivenciando a pandemia do coronavírus. Presidente da Comissão de Saúde da Lemes, o deputado Antônio Vaz, do Republicanos, fez balanço da audiência e destacou o compromisso do governo do estado com a população, principalmente em ações de combate ao coronavírus. Essa audiência é muito importante, que a Secretaria do Estado, né, mostrou a toda a população sul-mato-grossense o que foi gasto, o que tem sido feito ao combate do Covid e outras áreas da saúde também, né? Nós tivemos um grande aumento agora em janeiro de contaminação dessa variante, dessa nova variante. Graças a Deus, a Secretaria, o governo se esforçaram muito, o número já está caindo e nós vamos vencer essa pandemia. Então, foi nos apresentado hoje, e eu acho que foi um grande avanço, então nós estamos no caminho certo. O esforço de cada um é muito importante, então o Estado tem se esforçado muito, e todos nós aqui também da Assembleia Legislativa, através do nosso presidente Paulo Correia, tem feito a sua parte, tem buscado, tem ajudado, tem atendido aos pedidos da Secretaria, do Ministério Público também. Nós temos feito um trabalho aqui em conjunto com os deputados, né, dessa casa, e nós temos certeza que nós vamos vencer essa pandemia. Mas é importante que todos venham assumir esse compromisso. Os investimentos do governo do estado em ações de combate à pandemia do coronavírus totalizaram quase 270 milhões de reais entre setembro e dezembro de 2021. Para os municípios sul-mato-grossenses, o executivo disponibilizou cerca de 48 milhões para ajudá-los no enfrentamento à Covid-19. A gente está reforçando as doses para a nossa segurança e a gente vê nos números da redução da mortalidade, na redução das internações, isso é muito importante. As ações de capacitação das equipes municipais para a vacina, o acompanhamento dessas equipes nos territórios. Então, as equipes estaduais, apesar do cenário ainda não ser favorável, se deslocaram ou mantiveram os canais de comunicação via web para a efetivação de campanhas, de efetivação de ações educativas, né? Então, assim, a gente vê muito trabalho e muita dedicação de todos nós que estamos na saúde pública do estado do Mato Grosso do Sul.
O Jornal Parlamentar, com o resumo do mês de fevereiro, fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. E fique atento ao seu cartão de vacinação contra a Covid-19. E se estiver em atraso, procure pela segunda dose ou pela dose de reforço. TV Alemes, a TV da gente de MS.